boa tarde. Boa tarde. Sou Adriele, do Serviço Social. Prazer estar aqui com vocês, né? Vamos para mais um dia da nossa capacitação referente, né, ao nosso POP. Aqui tem um pouquinho da missão, visão e valores do Serviço Social. Eu coloquei para a gente conversar um pouco sobre isso, mas infelizmente por conta do tempo, a gente vai só deixar uma breve leitura, tá? Bom, hoje nós vamos falar do POP 2, né? No Serviço Social a gente tem 18 POPs. E hoje a gente está falando do POP de procedimentos em caso de óbito. A gente preparou aqui como é o nosso fluxograma, né? E aí a gente vai trabalhar em cima dele, abordando alguns pontos que eles trazem, né? Durante a nosso atendimento, né? Bom, inicialmente o Serviço Social, ele é acionado para solicitar a presença dos familiares ou responsáveis, né, pelo paciente na unidade hospitalar, diante, né, da situação do óbito, né, do nosso paciente. Então é imprescindível que o Serviço Social seja acionado por meio dos grupos de WhatsApp oficiais. Então tudo aqui no nossa unidade a gente trabalha em cima dos grupos, né, todo mundo, todas as equipes são acionadas assim. Então nós temos nossos grupos oficiais, são esses 4, né, que normalmente costumam vir as solicitações em casos de óbito, né, solicitação de chamar a família, pode ser ou da enfermaria ou das UTIs ou da urgência e emergência. Bom, diante disso, fomos acionados. Então vamos entrar em contato com o familiar responsável por esse paciente. O legal seria ser feito de forma, por ligação de voz, né, telefônica, ligação telefônica por voz. Só que como a gente às vezes não consegue falar com a família, não atende, né? Então a gente pode utilizar, que hoje a gente tem o nosso tablet, né? O WhatsApp funcional, a gente pode estar usando. Por que por voz? Quando já o Serviço Social liga, eles até falam, né? O Serviço Social liga já não é uma coisa boa. Então eles já ficam bem ansiosos, né? A gente sabe, a gente vivencia isso diariamente. Então, a questão da chamada de voz é para dar uma pessoalidade maior, uma humanização maior nesse atendimento, né? Porque a gente não sabe como a pessoa vai receber este texto que a gente vai escrever. O texto não é carregado de sentimentos, né? De repente a gente não coloca ali, dependendo do que a gente escreve, fica meio frio, e a pessoa, antes de consiga processar aquilo, já teve um troço, né? Então é mais a ligação por voz nesses casos. Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Então temos aí essa saída do WhatsApp. Aí eu quis colocar aqui que a busca pode ser feita quais são os nossos instrumentais, né, para buscar esses contatos. Pode ser no nosso prontuário físico, no prontuário do sistema LabLab, né, lá em dados demográficos, ou no ícone de cadastro visitante acompanhante. Ainda temos um ícone relatório de visitante acompanhante. A gente sabe que isso nem sempre dá certo, né? Então, mas a gente tem aí outras ferramentas, SISREG, enfim, outras coisas que a gente, de repente, um agente de saúde para ir lá no endereço que tem, mas aqui, dentro da nossa unidade, esses instrumentos que a gente tem. Bom, conseguiu falar com o familiar, deu certo, a gente vai avisar a psicologia. A forma que a psicologia vai saber é só se a gente avisar, tá? Porque tem grupos que eles não estão. Então, a gente tem que avisar lá no grupo da psicologia, Serviço Social e Psicologia, né? Muitas colegas fazem isso, funciona, copia, encaminha a mensagem, que a enfermeira da UTI mandou uma mensagem, né, pedindo o familiar da Maria Augusta. Encaminha essa mensagem lá para a psicologia, que eles já entendem que foi acionado esse familiar e já fica preparado, né, para acolher, fazer esse atendimento do óbito. Quando a família chega, junto disso a gente vai já ver que sala nós vamos fazer essa comunicação. Nós vamos participar dessa comunicação, né? É a sala de acolhimento? Tá ok a sala de acolhimento? Tá sendo usada, não tá sendo informada, pintada, sei lá, que já aconteceu, né? Onde nós vamos fazer esse acolhimento? Onde o médico ou médica vai fazer essa comunicação? Vamos deixar alinhado. Para isso a gente pode falar com o enfermeiro do setor ou com a equipe da psicologia, porque de repente às vezes eles já estão ali sabendo, né? Se está disponível ou não essa sala.
Ok, está disponível, resolvido, a sala, ótimo, já sei, agora é só esperar a família chegar. Família, o responsável chegou na unidade, a recepção central vai nos avisar também para um outro grupo, né? Que é a recepção central de internação UTI ou na de acolhimento da urgência e emergência. Fomos avisadas, agora nós vamos ver. Equipe, a gente vai avisar o grupo lá, né? Vamos puxar lá no grupo lá da UTI como exemplo, né? Ó, a familiar da Maria Augusta chegou, puxou respondendo e já avisa a psicologia. Chegou também aqui, né? Maria Augusta chegou na recepção central. Por exemplo. Posso levar? Vamos lá na equipe. Doutor, já preencheu a DO? Até um ponto que o João trouxe ontem, muito importante. Doutor, já preencheu a DO? Porque às vezes fala, não, tá ok, pode trazer. Mas a DO nem recebeu ainda do necrotério, né? O pessoal do necrotério que é o que leva. Às vezes a DO nem tá lá ainda. Então não tá, doutor, então não tá pronto, vamos esperar. Porque essa família, o responsável, tem que ser levado lá na sala para esperar o mínimo de tempo possível. Vai chegar na sala, o padrão ou seria o médico já estar lá esperando ele, né? Mas a gente sabe que às vezes não acontece. Só que a gente precisa trabalhar para minimizar essa espera. Exato, né? Porque gera toda uma expectativa, ele já vem com uma expectativa, né? Então esse sofrimento ser diminuído aí é uma maneira de já estar com tudo ok. Vou buscar a família, tá? Doutor, doutora, a equipe, vou buscar. Psicologia, estou indo buscar. O serviço social vai na recepção central ou da urgência, busca essa família e leva até a sala designada, tá? A sala já foi resolvida. Depois que o médico faz a comunicação ontem, a gente até, a questão do fluxo aqui, que vocês até têm em mão, tá indo, que aqui a gente colocou que após a comunicação do óbito, faz essa declaração, faz a entrega da DO. Mas aqui, antes dessa assinatura, era legal a gente ajudar a família a conferir, né? A gente tinha colocado uma ordem diferente aqui, mas a gente agora, conversando e pensando em equipe, o médico fez a DO, não é o serviço social que vai preencher, né, gente? Não é o serviço social que vai protocolar também. Quem protocola é enfermeiro do setor ou secretário do setor. Veio, ok, vamos protocolar, só um minutinho, vamos ver com a família se está certo, com o responsável. Dá uma olhadinha, os dados estão ok, nasceu nesse lugar mesmo, trabalhava disso mesmo. Às vezes o médico vai deixar para preencher umas informações socioeconômicas na hora, a gente já vai ajudar naquele preenchimento também, conversando com a família. Fazia o quê? Ele era aposentado. A aposentadoria não é profissão, tá, gente? Então, o que você tem que fazer antes de aposentar? Trabalhou de um monte de coisa. A última coisa que ele trabalhou? Madeireiro. Então, auxiliar de produção, uma coisa assim, tá? Não é aposentado, não é pensionista, não. Tem que ser a profissão que ele exerceu em vida. Aí, posto isso, a gente tem um grupo, aqui a gente fala do preenchimento da DO, só um minutinho, tá? Tem as portarias, tem lei, tem regimento interno, tem um punhado de aparato legal, mostrando que é o médico que preenche a DO, a equipe médica, tá, gente? Mas os dados socioeconômicos, o serviço social pode preencher. Não é isso que está escrito na lei. Na lei está escrito que preenche o médico. Preenche, assina tudo, quem faz é ele. Carinho, dedo, importante ter, né? Então, essa parte também o pessoal aqui do necrotério vai nos ajudar. Porque a gente colocou aqui, o grupo do necrotério, o pessoal do serviço social já, né, reparou, quem não estava nele foi inserido agora. Esse grupo é para nos ajudar nesse ponto. O técnico do necrotério já foi alinhado para nos ajudar a verificar se essa DO está ok. Porque às vezes até a gente está lá no calor de emoção, no momento, e não repara que o carinho está faltando, né? Então, a gente vai, a minha família conferiu, ok. Agora a gente manda uma foto lá pro técnico, ou a gente manda no grupo, ou a gente chama o técnico plantonista, que ele vai mencionar lá, né, o nome dele. Verifica por gentileza. A hora que ele der o ok, aí beleza, protocola essa DO, enfermeira ou secretário protocola essa DO com a família. Certo? Para evitar, né, voltar, a gente sabe que é um transtorno terrível para a família. Às vezes o médico já foi embora, aí o outro não quer fazer, vira aquele conflito. Então, para evitar tudo isso, a gente está tentando. Mas o serviço aumenta o nosso trabalho, no sentido de comunicação, né?
Mas é importante, gente. A gente está aqui só para atender o usuário, né? Então, para que a gente vai se negar a isso, né? É para auxiliar essa família nesse momento de luto. Oi, Fer. Então, quando você falou das profissões, às vezes eu percebo que o médico acha que a gente é obrigado a saber, né, nesse detalhe. Aí, assim, quando a pessoa nunca trabalhou, mulher, do lar, aí a gente sabe que é do lar, né? Mas, assim, no caso, quando uma pessoa, já aconteceu, assim, uma pessoa com uma deficiência, recebe algum benefício, vai colocar no DO, parece assim que eles querem que a gente saiba esse detalhe, entendeu? Não entendi, mas no caso... Você quer saber, nós devemos saber mesmo, isso que eu... Mas se ele não trabalhou, ele não trabalhou. Mulher é do lar, né? Ele pode mencionar a questão de BPC, deficiência, alguma coisa assim, mas isso não é, pensionista não é profissão dele. Ou ele pode colocar, não possui profissão, você pode colocar, né? Não possui profissão, não possui. E outra situação também que já aconteceu aqui no hospital, mas aconteceu comigo, já está no corpo da pessoa, do paciente está indo no leito que veio a óbito, a gente tem que ficar esperando lá que eles buscar o corpo, se de repente a gente fazer o contato da família já se encontra aqui no hospital, então tudo é muito rápido para levar para a sala, o médico está disponível, psicologia está disponível, serviço social está disponível, todo mundo, só que o corpo está lá. Esse é o problema, sabe? Não, mas aí o ideal é que se retire antes. Tá todo mundo ok? Beleza. Ou a gente vai dizer, maqueiro não veio até agora, não precisa mais. Tá. Mas aí não é o serviço social que vai resolver, sim, é a equipe. Mas a gente pode orientar. Doutor, né? A gente viu que o paciente ainda tá aqui. Como que a gente vai fazer? A gente suspende o maqueiro, avisa para eles não virem mais? Né? Por quê? Se essa família está entrando e esse paciente está saindo, já pensou? Já aconteceu, não sei. Ou a família está saindo, o corpo está saindo também, é um transtorno. Então, essa parte do vamos ver se está tudo ok também entra nisso, uma observação. E outra, porque assim, quando eu fazia esses comunicados de óbito para ligar para a família e tal, quando eu chamava no grupo, eu sempre tinha. Eu sempre ia lá na UTI, por exemplo, perguntar se estava pronto a DO, se estava precisando de alguma informação que não tinha na DO para mim buscar isso daí, entendeu? E aí depois que eu verificasse que olha, a DO está pronta, não, Júnior, eles dessa informação aqui, você tem como fazer a busca? Porque isso daí dá uma celeridade no processo. E com isso, a DO estando pronta e você já ligar para o familiar, porque Cuiabá é contando os capitais é pequena, né? Então é muito rápido a chegada de alguns familiares, né? Salvo como é interior. Então, assim, nos meus atendimentos eu preferia dar uma maior celeridade na questão da DO, entendeu? De alinhar a equipe para quando a família chegar, ela tivesse tudo mais ou menos pronto. Isso, mas para isso precisa do quê? Ficha de acolhimento. Porque nós também não vamos ligar para a família, o doutor vai falar, eu preciso saber a profissão dele. Então, dona Joaquina, o médico está pedindo a sua presença aqui no hospital. Já me fala o que dona Maria trabalhava. Então tem que ter a ficha de acolhimento, que é um instrumental do serviço social. Gente, maior quantidade possível de informações. Porque vai auxiliar nisso. A ficha de acolhimento ela foi feita principalmente para a DO. Claro que ela tem outras utilidades muito grandes, mas é principalmente para auxiliar a equipe na DO. Porque a gente sabe que quando o paciente chega aqui no SAMU, eles não vão colher as informações que precisam na DO. Profissão, nem interessa, às vezes não tem condição, porque o SAMU não sabe, peguei na rua. Por exemplo, a gente criou um protocolo quando a gente estava lá na Covid do Metropolitano, comunicou o óbito, a assistente social já ia com ficha de acolhimento impressa lá para o médico. Por quê? Porque a gente sabia que a informação era precisa, o que estava ali, entendeu? Então, esses campos ali ajudam quase 100% a preencher a DO, entendeu? A gente precisa levar a DO bastante a sério, a ficha de acolhimento bastante a sério, né? Porque ela ajuda muito. A gente acha que não, mas ajuda, gente, demais. Bom, aí diante disso, no momento, eu coloquei aqui, né? Após o acolhimento da psicologia, mas no fluxograma vocês vão ver que a psicologia ela entra no final. Então, o médico médico, enfermeiro vai sair da sala, protocolou, tá tudo certo. Passamos a fase de conferir DO. Por gentileza, né? Não amassa, não dobra a DO.
Aí a gente vai orientar, a psicologia tem nos ajudado também nesse ponto, né? Aí a gente vai orientar a falar só dobra assim para diminuir um pouco, porque se amassar e onde vincou não der, ficar inelegível, a central funerária já não aceita. Então, só dar uma cinta para diminuir, né? É importante a gente falar isso com a família. Tem um pouco que molha com as lágrimas, Não é? cuidado, né? Tem que ter todo cuidado. Então é importante a gente lembrar isso para a família ou responsável pelo paciente, né? E aí, depois que for protocolado, o médico, a gente vai entrar já falando isso, entregou para a família? Então vamos cuidar aqui, eu já vou passar orientações para vocês, né? Aí a gente já consegue sentir ali quem que está um pouquinho mais do familiar, que está um pouquinho mais centrado. Mas pode acontecer, e acontece, da gente ser chamado de novo para orientar. Tudo bem, a gente está aqui para isso, né? Porque a pessoa não consegue, é muita coisa. Então a gente já faz essa orientação já neste momento, tá? As orientações, elas têm o nosso folder, né? Que é um instrumental nosso também, que a gente entrega para esse familiar ou responsável. Para isso, é imprescindível que o assistente social tenha conhecimento do histórico clínico do paciente para realizar a orientação, né? Correta, né? Do que morreu? Caiu de uma árvore, atropelamento, foi atropelamento, mas já tem, sei lá, 6 meses que ele tá aqui. Então, assim, não foi mais, não, gente, é atropelamento, IML. Não importa, passou 6 meses, qual foi a causa da internação dele? Atropelamento. Então, ele vai precisar ser encaminhado para o IML. Isso para quê? Porque eu vou falar para o médico? Não, mas pode ser que o médico precise dessa orientação, né? Então, eu vi lá que é IML. Eu já sei, porque eu já olhei meu paciente, né? Porque que ele morreu, como foi a causa da internação, os quadros clínicos, eu já sei. Morreu caiu do telhado. Ele estava em casa, caiu do telhado. O médico vai lá e faz assim, ó. Então, doutor, caso de acidente, mesmo que domiciliar do médico, né? É caso de ML, né? Precisa ser investigado. Aí o doutor, claro, tem uns que vão ser mais assim, mas assim, é o nosso papel, para depois não dizer que mim, serviço social foi conivente com o erro do médico, porque a gente é equipe multi. Apesar que o papel dele é dele, mas ninguém trabalha sozinho, né? Então a gente pode orientar, né? E tá reforçando isso com a equipe, para que não. Porque o nosso principal papel aqui é garantir o direito dos familiares dos nossos pacientes também. Então, a gente está garantindo o direito quando a gente vê um erro e não fala nada? Nós estamos sendo coniventes, né? Então, precisamos também estar preparados para fazer essa orientação em respeito aos nossos usuários, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta referente ao que você já tinha falado, na parte lá do campo de endereço. O endereço, por exemplo, se o familiar ele mora, vamos dizer, lá em Primavera, e aí ele quer solicitar um benefício eventual para, né, lá do município. O endereço na DO precisa necessariamente estar do município ou não? Precisa? Tem que estar no endereço de moradia dele. O corpo vai para lá. Porque senão a gente não consegue. Não, e não é Porque só muitas também vezes o o que acontece é benefício. que eles pegam o endereço que está lá no prontuário, que às vezes é de algum familiar daqui. Exatamente. E aí ele vai enterrar lá no município, e aí tem todo aquele transporte. Nossa, depois voltam. Eles voltam. Por isso, é isso que entra naquela parte do serviço social ajudar a conferir. Né? Ajudar eles. O endereço é esse mesmo, né? Porque até Estado Civil, é igual a gente estava até comentando, a causa da morte, tudo, gente, idade, profissão, tudo vira dado epidemiológico. Então, a DO não se encerra ali. Ela vai ser utilizada para a gente fazer promoção e prevenção da saúde da nossa população. Então, isso tudo serve também, né? Quando você fala dessa parte que é pra gente fazer essa orientação, eu estou perguntando isso porque, igual você falou, gente, nós somos uma equipe multi. Só que assim, aí tem aquela questão como fala que é conduta médica. Um dia o médico preencheu o manual sem querer ML. E aí eu vi que a família estava assim, apreensiva, porque tinha benefícios para receber. Aí quando você fala que a gente também tem que garantir o direito dele. Eu tentei orientar o médico, falei, doutor, ML, eles vão entrar com recurso, porque ele vai entrar com DPVAT, seguro DPVAT, tem também os benefícios, né? Porque depois do ML tem, eles vão pegar a certidão de óbito, vai dar entrada em outros benefícios que o paciente tem. E aí, esse mesmo ele preencheu a DO. Aí eles foram para lá, tudo que fizeram, voltou para cá, mas já estava encerrando no plantão. Mas eles foram cientes
só por humildade, né? Tenta, mas se não conseguir, tudo bem. Você pode chegar lá e falar assim, então, doutor, mas tenta não fazer isso. Porque assim, e outra, se errar, às vezes passa, gente, porque também o centro profissional lá do central funerário que vai pegar, às vezes passa. Só que a gente tem que minimizar transtornos para os nossos usuários, tá? Então, meu papel foi feito. Se passou, infelizmente não vou poder dizer pro médico que eu avisei, porque alguém lá na frente me passou, mas o meu papel eu fiz. Agora, quando é ao contrário, aí a carcada é mais forte, né? Aí, mas ele só não falou nada, sabia. Todo mundo tem que orientar, porque a gente é uma equipe. Mas é o serviço social que me orientou, entende? Então é bom a gente, né, tá preparado para poder fazer o nosso trabalho da melhor forma possível em respeito aos usuários, né? Agora, os materiais que a gente tem, SBO, IMS e central funerário. Materiais não, locais que esse paciente, né, que veio a óbito, pode ir. Ou ele vai para a SBO, ou ele vai para a ML, ou ele vai para a funerária, né? Não para a central funerária, mas para a funerária, que é a central funerária designada. Importante a gente lembrar que paciente que vai para o serviço de verificação de óbito, a família não vai para o Júlio Miller, a família vai para a central funerária. Então, esse paciente pode ir para 3 lugares, mas a nossa orientação é somente para 2 lugares, ou é a IML ou é a central funerária. A gente não vai. Se o médico disser, olha, ele vai para o paciente vai para a SBO, que o correto é ele dizer, explicar isso para o familiar, né? Para serviço de verificação de óbito, porque chegou já, né, assim, a gente não sabe qual é a causa, não tem, já faleceu, a gente não tem nem de investigar porque que ele morreu. Então precisa para esse serviço, né? Aí quando precisar disso, assim, do que o médico falar isso, a gente, se a família perguntar, eu sugiro que, ok, o corpo vai para o Júlio Miller, SBO. Mas enfatiza, gente, o máximo possível. Vocês não vão para lá de início. Se vocês não forem até a central funerária, o familiar de vocês não vai para lugar nenhum. Por quê? Só depois que for para a central funerária é que vem a SPO e busca o paciente aqui. Porque quem autoriza é a central funerária. Então não adianta, né? Ok? Entendido? Então tá bem, é isso, gente. Obrigada. Agora o João vai continuar. Oi, gente, boa tarde novamente. Vou dar continuidade aqui sobre o nosso assunto de comunicação de óbito, tentando trazer um pouco mais a perspectiva do olhar da psicologia. Muitas coisas vão ser reforçadas. Estamos tentando fazer da forma mais objetiva possível, porque a gente sabe que tem as nossas solicitações o tempo todo, é difícil a gente estar aqui, às vezes somos solicitados com urgência, né? Então, por conta disso, estamos tentando fazer de forma objetiva e também porque hoje a gente está gravando para poder disponibilizar para o pessoal do noturno que não pode estar aqui. Então, sabemos que a comunicação de óbito é um atendimento multidisciplinar e exige de nós uma abordagem coordenada, humanizada e sensível tanto quanto possível. Este mês, o mês passado, conversando com a equipe de psicologia, eles trouxeram um interesse de trabalhar mais profundamente o processo de luto, que é mais complexo do que parece. Nós não vamos encerrar a nossa discussão por aqui, mas trazendo alguns pontos, né? Muitas vezes, não sempre, no comunicado de óbito, já está em jogo o processo de luto. Vai depender muito qual é o vínculo que esse ente querido tinha com a pessoa que veio a falecer, né? Por mais que o processo de luto tenha comportamentos típicos, muitas vezes, ele pode ser experimentado por cada membro da família de uma maneira subjetiva e particular. Então, o papel da psicologia, tanto quanto possível, é assegurar a construção de um espaço para que esse familiar, esse ente querido, possa vivenciar à sua maneira o seu processo, né? O luto não necessariamente se inicia no momento da morte concreta, quer dizer, quando esse sujeito vem a óbito.
ele pode se iniciar anteriormente, quando o falecimento desse paciente já vem sendo sentido como próximo ou inevitável. Mas também ocorrem mortes que são de ordem simbólica, ou seja, mortes simbólicas. No hospital, algumas perdas que são comumente desencadeadoras de luto são, por exemplo, a perda das condições saudáveis do corpo, junto também com a capacidade de trabalhar. Então, muitas vezes, aquele sujeito, ele está vivo, mas ele sofreu um acidente que ele não vai poder mais andar, caminhar, e ele vai precisar passar por um processo para entender, de repente, que aquela profissão que ele seguia, ele não vai mais conseguir seguir ou não vai seguir da mesma forma. Então, isso já desencadeia um processo de luto. Também das expectativas e planos futuros, da perda de um ente querido tal como era reconhecido até então. Então, a pessoa sofreu uma lesão cerebral. Então, a família vai falar, nossa, né, ele não está mais comunicando mais, ele não é como ele era. Né? Tudo isso pode gerar aí um processo de luto a partir de um sentimento de uma perda. É possível, portanto, que a equipe de psicologia, se já tiver entrado em contato com esses familiares, já esteja até trabalhando previamente este processo de luto, o que pode contribuir com o fortalecimento para o momento da morte concreta. Mas também é possível que a comunicação de óbito seja o primeiro contato que esses familiares estão tendo com a unidade hospitalar. Então, é um momento de fragilidade e a nossa atuação, né, profissionais de saúde, torna-se decisiva, pois a depender como esse procedimento é realizado, né, isso pode minimizar o sofrimento. Quer dizer, às vezes, para a gente aqui no hospital, o procedimento de comunicação de óbito acaba se tornando quase que rotineiro, né, rotina. Mas para aquelas pessoas que estão ali, é um momento que talvez eles lembrem para o resto da vida. Como que foi, quem estava naquela sala, quem falou, como era o rosto da pessoa, se chorou, se não chorou, o que sentiu, né? Então a gente precisa lembrar disso. Portanto, nós precisamos usar algumas estratégias para minimizar este sofrimento, né? E uma dessas estratégias tem a ver com uma orientação que vem já desde o Ministério da Saúde, a partir de um conceito de ambiência, que indica para a gente, no caso de comunicado de óbito, mas não só, a gente precisa pensar na ambiência em todos os nossos atendimentos, mas sobretudo no comunicado de óbito, isso indica para a gente que ele deve acontecer em um local apropriado, confortável, silencioso, que possibilite sigilo e que essa família possa dispor de tempo e espaço necessários para elaborar a notícia, tirar dúvidas e se recompor. Sabemos que já aconteceu de alguns comunicados não ocorrerem, né, num local adequado. Isso pode depender desde a situação em que esse óbito ocorreu, por exemplo, nas internações, é muito difícil organizar porque a família já está lá, enfim. Ou mesmo por uma insistência da equipe de fazer mais rápido, de fazer ali. Nós temos respaldo para bater o pé e falar sobre a importância do local adequado. Sobre a convocatória, como a Adri já colocou para a gente, a mera ligação que o serviço social realiza para essa família já causa ansiedade, porque é um procedimento que rompe com a rotina daqueles familiares. Então, é comum que esses familiares cheguem à nossa unidade já suspeitando de que é um óbito. Por isso, a gente precisa evitar algumas coisas. Primeiro, deixar os familiares aguardando na sala de acolhimento, pois só da gente conduzir esses familiares para a sala de acolhimento, que é um ambiente desconhecido, né, para esses familiares, isso vai aumentar a angústia desses sujeitos. E também não é indicado que a psicologia, mas eles estão sofrendo lá na sala de acolhimento, então vamos chamar a psicologia para eles lidarem. Só que a nossa presença aumenta ainda mais a ansiedade, porque quando eles percebem que a psicologia foi acionada, então agora é certeza, pode falar, fala pra mim, ele veio a óbito. Como a gente não pode confirmar, vocês percebem aí, vai só escalonando o sofrimento. Então qual é a estratégia que a gente adotou? É preferível que eles aguardem na recepção, né? Porque já é um ambiente mais conhecido. É a situação ideal? Não, não é deixá-los aguardando lá, mas é a situação menos pior. E a equipe faz o que nesse momento? Busca
fazer o que estiver ao seu alcance para agilizar o início da comunicação de óbito. Então, a Gemildes deu a dica, né? Entrar em contato com o setor, mas não só com a equipe de enfermagem, entrar em contato com o médico, né? Fazer a pergunta certa. Doutor, a DO já está preenchida? Né? Porque se a gente chega, às vezes a gente pergunta, tá tudo certo? Mas não, tá tudo certo. Aí você fala, mas e a DO está preenchida? DO, sou eu que preencho isso aí. Aí a gente percebe que não está tudo certo. Então a gente precisa não só perguntar, mas fazer a pergunta adequada para saber se a gente pode iniciar e fazer o que tiver ao nosso alcance para acelerar o início da comunicação. Falamos também, a Adri trouxe, que o serviço social é a equipe privilegiada para nos passar a informação. Se vocês não passam a informação de que o óbito aconteceu, a gente possivelmente nem vai ficar sabendo. Então a gente precisa muito dessa informação de vocês, conforme a Adri orientou, que é pela menção no grupo Psicologia e Serviço Social no WhatsApp. Pode mandar por telefone? Pode avisar por telefone, mas a equipe precisa orientar. Olha, você está avisando por telefone, mas manda no grupo também. Porque a gente sabe que às vezes demora para a família vir, a gente, como é que é o nome mesmo do paciente? Qual que é o leito? Então precisa ter as informações certinhas até para a gente poder revisitar e também para a gente ter esse registro de que foi solicitado. É um respaldo para ambas as equipes. Pode solicitar batendo na porta? Eu sei que a nossa sala é ali do ladinho da sala de acolhimento. Então vamos agilizar, a gente bate na porta e já vem. Não dá pra gente. Por quê? Isso não pode acontecer. Porque a equipe de psicologia, assim como o serviço social, nós vamos precisar resgatar esse histórico, né, desse sujeito, quem são os familiares que possivelmente vêm para se comunicar, quem é a equipe de psicologia que de repente já está acompanhando esse familiar, quem é o psicólogo certo para ir. Então a gente precisa saber que é um óbito e poder ter esse tempo hábil para levantar essas informações. Até para evitar equívocos na hora. Será que é um óbito? Será que é a atualização de quadro clínico? E assim sucessivamente. Sobre a declaração de óbito, reforçando a responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento e pela assinatura da DO é sempre da equipe médica, né? Isso está embasado na lei, né? Mas também na resolução do Conselho Federal de Medicina e também pela portaria. Então, é da equipe médica. Sobre a comunicação e o silêncio. Nós já discutimos que muitas vezes, quando se comunica uma notícia de óbito, isso pode fazer com que a família fique atordoada, não consiga entender ou processar as informações que vêm depois. Por conta disso, a psicologia se utiliza de uma das técnicas do silêncio. O silêncio para a psicologia é uma técnica, né? Muitas vezes nós já fomos cobrados. Mas por que a psicologia fica lá no óbito, não fica fazendo nada, né? Não intervém, né? Nós estamos intervindo com o nosso silêncio. Mas para que serve o silêncio? Para muitas coisas. Uma delas é assegurar que os familiares tenham a aceitação da notícia e possam se recompor para que em seguida novas informações possam ser recebidas e devidamente processadas. Então a gente está tentando garantir esse espaço e esse tempo para essa família. Então, no campo da psicologia, a sustentação do silêncio é importante e se relaciona com esse respeito ao tempo daqueles familiares. Mas não só isso. Quem trabalha em hospital já deve ter recebido essa pergunta de quem é de fora. Nossa, você trabalha em hospital, então vocês lidam com a morte? Nossa, deve ser difícil, né? Eu não ia saber o que falar nessa hora. O que vocês falam, né? Quando o familiar recebe essa notícia e tal. Vocês já receberam essa pergunta de quem é de fora? Já foram interrogados sobre isso? Então, o silêncio, ele pode se associar com a escuta, né? E a escuta é um recurso justamente para que a gente não precise saber o que falar. Às vezes a gente não precisa falar a coisa certa. Às vezes a gente precisa escutar. Quase sempre essa é uma boa estratégia, né? E isso se associa para que a gente possa evitar falar e se utilizar de alguns
podem ser muito arriscados e que podem ser prejudiciais nesse momento. São eles: discursos religiosos. Por que esse é um discurso arriscado nesse momento? Pode ser prejudicial. Porque aquela família pode estar lidando com questões de fé ou não compartilhar das mesmas crenças religiosas que você. Discursos que minimizam a perda. Por exemplo, ele já estava doente há muito tempo, ou pelo menos ele não está sofrendo mais. Mesmo que essas afirmações sejam verdadeiras, elas podem parecer insensíveis para a pessoa que está sofrendo. Outro discurso: comparação com outras perdas. Por exemplo, eu sei como é, eu já perdi meu irmão, já perdi meu pai, enfim. Cada perda é única e a dor que alguém está sentindo é válida, independente de quão grande ou pequena pareça. Afirmações que exijam forças. Por exemplo, você precisa ser forte, você deveria superar, não fica assim, até não chora, né? A gente já ouviu, não chora, né? Levanta a cabeça e assim sucessivamente. Cada pessoa lida com o luto de maneira diferente e tem seu próprio tempo. Outro: discursos que tentam encontrar um lado positivo na situação. Às vezes, as pessoas precisam de alguém para ouvir e estar presentes para elas, sem tentar encontrar soluções ou respostas. Quer dizer, essa não pode ser uma intervenção, né? Olha, eu estou aqui, né? Eu reconheço, né, que a sua perda está sendo difícil para você nesse momento. Eu estou aqui do seu lado, se você quiser falar alguma coisa, né? Isso é uma posição de escuta e de presença, né? E por fim, conselhos não solicitados. Oi? Pegando o gancho desse evite aí, eu não posso, digamos assim, iniciar esse tipo de coisa, mas quando o familiar inicia um discurso daqueles, eu posso concordar, tipo assim, ou nem isso? Olha, essa é uma boa pergunta. Se o sujeito está te trazendo, você também não precisa concordar nem discordar. Você pode acolher, você escuta, né? Você está trazendo isso. Né? Eu percebo que a sua fé é importante para você nesse momento. Né? Percebo que você está se apegando então em Deus agora. Né? Você vai fazer uma oração, então isso vai te ajudar nesse momento. Né? A gente pode até estar junto com a pessoa está ali orando e tal, você pode até pedir para se afastar, para respeitar esse momento dessa pessoa. Claro, a gente pode validar quando esse discurso é trazido pelo outro, né? Mas qual é o problema de concordar? Porque se a gente pode concordar, a gente também poderia discordar. Imagina, né? O sujeito traz, eu tenho a religião X, então eu tenho os meus deuses. Aí a gente fala, não, tem não. Né? Ou então, tem sim, né? Nosso papel aqui no hospital, ele é de respaldo da psicologia e de serviço social. Se não está no seu arcabouço teórico, né, vamos deixar isso para quem é autoridade religiosa. E aqui no hospital a gente tem, né, os pastores, os padres que vêm, né. Então, é isso. A gente está oferecendo um serviço que é ancorado numa certa forma de pensar. A gente só não pode comprar gato e receber leve, entende? Se eu estou aqui para receber um trabalho que é da enfermagem, eu não posso receber outra coisa. Né? Se eu estou para receber psicologia, não posso receber outra coisa. E assim sucessivamente. Mas sim, podemos acolher, né? Podemos escutar, podemos validar o discurso do outro. Aqui, ficou claro? Deu para entender a diferença? Então, aqui é o resumo do nosso protocolo, que eu trouxe um para cada um, aqui, para a gente pensar. Então, eu estou tentando lembrar, porque em alguns outros momentos, nós trouxemos alguns debates, né, nas capacitações de ontem e anteontem, e que é importante falar nesse momento do que a gente acumulou também nessa discussão, não só do que já estava pronto. Então, vocês estão acompanhando aí, né? Tudo começa com a enfermagem do setor informando o óbito para o serviço social nos grupos, né, oficiais da BMC, que a Adri já orientou. Né? Nesse sentido, a medicina poderia adiantar o preenchimento da DO, e enquanto isso, o serviço social segue informando o óbito no grupo Psicologia e Serviço Social, e também contatando a família para comparecer ao hospital. Adiante, o serviço social informa a chegada dos familiares na unidade e busca confirmar
confirmar com o setor se a equipe multi está preparada e se o comunicado já pode ser realizado, se a DO foi preenchida, etc. Depois tem, assim, não sei se a possibilidade, né, de a portaria, onde fala que o médico, a DO é responsabilidade total do médico. Porém, tem alguns médicos que eles ainda dão uma mensagem, não, você termina aqui, entendeu? Porque aconteceu comigo, tem pouco isso que aconteceu. Só que aí eu deixei ele meio na geladeira, porque eu falei assim, não, esse aqui é do senhor, e devolvi. Ele falou assim, toma aqui e termina. Falei, olhei, falei, mas tá faltando. Não, você termina. Eu falei, não, é do senhor. E deixei. A princípio, ele não gostou. É como se por alguns minutos ele esquecesse que aquele ali é a obrigação dele. Sim. Entendeu? Tá, a gente tem respaldo, não só da BNC, como de todas as portarias, leis. Mas assim, porque o fluxo maior, né, que tem é o quê? É reanimação e politrauma. São portas de entrada nossa, né? Se esse fluxograma vai chegar, né, uma cópia nesses setores. Podemos enviar uma cópia desse fluxo para os setores. Né? A gente consegue fazer isso. Sim, mas estamos respaldados para nos negarmos a fazer uma conduta que não nos compete, que é de exclusividade do médico. Podemos também, né? E na verdade é até importante que a gente se recuse, porque na medida em que alguns profissionais aceitam, meio que muda o comportamento. Eles acham que eles sempre podem, né, tomar essa atitude e terceirizar essa responsabilidade. Né? Então, se a equipe está agindo em consonância, todo mundo se recusa, acaba também orientando eles de uma forma, né, indireta a se portar e tratar. Se recusa e orienta. Doutor, isso é de exclusividade da equipe médica, isso é função de vocês. Não é que eu não quero, eu não posso. Você da sua assado. Se recusou e orientou, é isso, estamos respaldados. Né? Até nosso espaço para hoje é para isso também. Certo? Então, se o serviço social já confirmou com o setor, esse setor precisa confirmar ou não essa disponibilidade para o início da comunicação. Tá tudo pronto? Então, o serviço